Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando a segunda live de 2022. Eu me comprometi nesse ano de fazer, no mínimo, uma live por mês aqui no Instagram, sempre no dia 18 de cada mês. Então, estamos aqui em plena sexta-feira e vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é sempre atual e que faz parte da nossa vida. Como vencer gigantes. Entenda gigantes como um grande problema, uma situação difícil, uma adversidade, algo que acontece na sua vida, seja qual aspecto, não importa qual aspecto da sua vida, a gente se depara com situações adversas que se colocam na nossa frente como um verdadeiro gigante. A gente se sente pequeno. O problema parece tão estratosférico que a gente se sente pequeno, como naquela luta de Davi e Golias, né? Aquela luta épica. Para quem não me conhece, para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Andréa Costa, eu sou analista comportamental, eu sou mentora de desenvolvimento acelerado, criadora do projeto Redescobrindo os Seus Talentos, um treinamento exclusivo para empreendedores iniciantes 50 a mais, e atuo desenvolvendo pessoas de diversas áreas, de diversas faixas etárias, né? Ajudando a pessoa a superar desafios partindo do autoconhecimento, que é a minha praia, né? E hoje a gente vai falar, o tema da nossa live, eu vou reforçar aqui, que é como vencer gigantes. De vez em quando eu vou olhar aqui para a minha esquerda, porque eu tenho um monitor aqui, do meu lado aqui à esquerda, e tá a minha colinha aqui na tela, né? Com certeza, você já se deparou com uma situação que você não via saída, com um problema, um grande problema, um desafio, um verdadeiro gigante, né? Uma luta desigual. Você se deparou com uma situação em que você não via em si mesmo condições de derrubar aquele gigante, de superar, de vencer esse obstáculo, de vencer o desafio. Se você ainda não passou, certamente você vai enfrentar um momento assim. A gente, ao longo da nossa vida, enfrenta vários momentos difíceis. E você, quando encara uma situação dessa, e você consegue de alguma maneira superar, porque a gente sempre tem que dar um jeito, a gente não pode deixar que os obstáculos, que as adversidades nos detenha, nos impeça de seguir em frente, de lutar pelos nossos sonhos, né? Certamente você ganhou experiência com isso, né? Para ilustrar o que eu vou compartilhar com vocês, algumas dicas, algumas orientações de como você pode vencer os gigantes, vencer desafios, eu vou utilizar como pano de fundo a história épica entre Davi e Golias, uma história bíblica. Independente de você crer ou não na Bíblia, você já deve ter ouvido falar da história de Davi e Golias, né? A história do pequeno Davi contra o gigante Golias. Eu vou usar essa história, essa batalha, como um pano de fundo para traçar um paralelo com as orientações que eu vou compartilhar com vocês de como vencer desafios. Primeiro eu vou contextualizar, como eu vou usar como pano de fundo a história de Davi e Golias, eu preciso passar para vocês quem são os personagens dessa história, tá? Vamos começar pelo Davi, né, que se tornou o maior rei de Israel, né? Vamos começar falando de Davi. Davi era um jovem, filho caçula de 8 irmãos, e ele era um pastor de ovelhas. Ele não tinha um papel de muita representatividade na família. Os 3 irmãos dele mais velhos eram guerreiros, eram soldados do exército de Israel. E Davi era pequenininho, franzino, era um rapazinho, era muito jovem e miúdo, e não tinha competência física para se alistar no exército, então o pai dele deu umas ovelhas para ele cuidar.
e ele era menosprezado pela família, pelos irmãos, pelo próprio pai. Tá? O pai confiou as ovelhas mais fracas para ele cuidar. Não confiou um rebanho que nutria, que dava resultado. Confiou algumas ovelhas ali que não fazia diferença se Davi não tivesse competência para cuidar daquele rebanho. Tá? Mas Davi fazia isso de todo o coração, ele se dedicava, ele era muito dedicado em ser pastor de ovelhas. Vamos falar então do Golias, o gigante Golias. Ele era integrante do exército inimigo dos filisteus, um povo que frequentemente entrava em luta, em batalha contra Israel, contra a nação de Israel na época, e eles tinham uma arma secreta para vencer, e estava utilizando essa arma secreta com todos os povos inimigos naquela ocasião. E eles se colocaram diante da entrada ali da cidade de Israel com a sua arma secreta, que nada mais, nada menos, era um gigante de quase 3 metros de altura. Eles se aproximaram e propuseram um desafio, que não precisava lutar todo o exército, que o povo de Israel, que o rei de Israel selecionasse um soldado para enfrentar Golias. E a luta seria homem a homem. Essa era a proposta dos filisteus para vencer o povo de Israel. Somente um homem representando a sua nação. Bom, o gigante Golias ficou por 40 dias. Ele se apresentava, se posicionava diante do exército, do acampamento do exército de Israel, durante 40 dias, de manhã e à tarde, falando: olha, estou esperando. Quem é que vai vir aqui lutar comigo em nome do seu povo? Eu estou aqui esperando. Será que não tem nenhum homem valente aí em Israel para lutar de igual para igual comigo? Quando a gente se depara com um problema, com uma dificuldade, com uma adversidade, a gente se sente desafiado. Aquilo cutuca a gente. E há situações que você não pode fugir. Você pode viajar, você pode ocupar sua mente por um tempo com outra coisa, mas aquele problema precisa ser resolvido. Ele trava a sua vida e você precisa encarar aquele problema. Mas você, naquele momento, pode estar se sentindo como o exército de Israel, impotente, incapaz de vencer aquele problema que se coloca, que apareceu na sua vida, que apareceu diante de você como um gigante. Você não enxerga uma saída. Nenhum dos soldados de Israel tinha coragem de se propor a enfrentar aquele gigante e matar o gigante. Nenhum soldado tinha essa coragem. Naquele momento, nenhum soldado tinha essa coragem. Mas o problema ficou ali diante deles. O gigante ficou ali, afrontando, provocando durante 40 dias. E o povo, o exército inimigo, não saía do lugar ali da entrada da cidade. E o exército de Israel posicionado do outro lado, mas todos os soldados acovardados, com medo de enfrentar o gigante Golias. O rei de Israel, ele vendo que ninguém se posicionava, ele fez uma proposta: olha, quem enfrentar o gigante vai receber muitas riquezas, vai ser isento de impostos, ele e a família, a casa dele, a família dele todinha não vai pagar imposto, e eu ofereço a mão da minha filha. Quer dizer, você vai ser herdeiro do trono de Israel. Nem assim, com essa proposta, algum soldado se animou a enfrentar esse problema. Como que a gente pode fazer um paralelo, traçar um paralelo em relação a isso? Quando você se depara com essa situação, quando você enfrenta um gigante, um problema, né, cabeludo, uma situação que te desafia, aquilo, ao enfrentar aquela situação, você vai ter um benefício. Não é só solucionar e tirar aquele problema, aquele obstáculo da sua frente. É um problema que precisa ser resolvido, precisa ser destrinchado para que você siga adiante.
Mas aquele problema parece tão grande, tão difícil de ser encarado, que nem sabendo que aquilo vai destravar a sua vida, você tem coragem de enfrentá-lo. Tem gente que foge do problema. Foge, literalmente foge do problema. Ela se depara com a situação, com uma adversidade e foge. Muda de cidade, muda de casa, se afasta dos familiares, tenta mudar de emprego, porque ela não se vê capaz de vencer aquele problema. Então ela quer mudar fisicamente, ela quer sair daquele lugar. Mas o problema não é o lugar, o problema não é o emprego, o problema não é a família, o problema não é a cidade, o problema está dentro dela. Ela tem que ter coragem de se posicionar diante do problema. E nesse exemplo que eu estou dando para vocês, nesse paralelo, nenhum soldado tinha coragem de se apresentar, eu vou lá lutar contra o gigante. Estavam passando vergonha. Um exército que já tinha vencido inimigos poderosíssimos. Israel tinha um exército muito preparado, homens fortes, treinados, capacitados, mas diante do gigante Golias eles tremeram e se afugentaram. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. Aí vem, agora que eu já apresentei Davi, Golias e contextualizei, vamos ver como Davi entrou nessa história. Porque até então a gente viu o inimigo afrontando o exército de Israel e ninguém querendo enfrentar o problema. Bom, Davi não tinha nada a ver com essa história, mas ele foi designado pelo pai dele para levar suprimentos para os irmãos dele. Ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército de Israel. Ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, foi encontrar com os irmãos, ele viu, num desses momentos, o gigante apareceu de novo, provocando e chamando alguém para o desafio. E aí, quem é que vai me enfrentar? Será que tem algum homem aí no exército de Israel capaz de me enfrentar? O problema gritando ali de novo, gritando. Davi quis saber qual era o prêmio, né? O que o rei vai dar para quem enfrentar esse gigante. Ele foi comunicado, olha, quem enfrentar o gigante, quem vencer o gigante, vai ganhar muitas riquezas, vai casar com a filha do rei, com a possibilidade de herdar o trono de Israel e vai ser isento de impostos. Quando Davi viu o gigante falando, afrontando o povo de Israel, Davi ficou muito indignado. Ele ficou muito indignado. Ele ficou irado. E ficou mais indignado ainda de ver que nenhum soldado quis enfrentar, ninguém do exército quis enfrentar. E ao saber que tinha um prêmio tão valoroso, de tanto valor, ele se ofereceu para enfrentar o gigante. Só que Davi era tão pequeno que armadura nenhuma servia nele, era pesada demais para ele. Ele não podia nem empunhar uma espada. E ele não se preocupou com isso. E quando ele se ofereceu para enfrentar o gigante, mais uma vez Davi foi humilhado. Mais uma vez ele foi humilhado. Muitas vezes, você e eu somos afrontados, nos deparamos com uma situação difícil e não tem ninguém para te dar força. Ninguém aparece para te apoiar. Ninguém diz para você, eu acredito, você é capaz. Você já passou por isso? Então você vê um problema enorme. Você tem que enfrentar aquele problema. E ninguém que está do seu lado acredita em você. Só que Davi nunca dependeu da aprovação dos outros. Porque ele sempre foi menosprezado. Ele sempre foi colocado de lado. Sempre foi subestimado pelo pai, pelos irmãos. Ninguém dava nada por Davi. E hoje você pode estar nessa situação, se sentindo assim, posto de lado, como incapaz, se sentindo impotente e sem apoio. Ainda assim, você pode se posicionar e vencer esse gigante. E eu vou te dizer como. Vou concluir a história aqui de Davi, para quem não conhece. Eu quero que você, mesmo você que conhece,
Eu quero que você comece a analisar essa história bíblica sob uma outra ótica, tá? Sob uma outra ótica. Então, Davi, ele se encheu de coragem, muito motivado, indignado, e se colocou à disposição do rei para enfrentar o gigante Golias. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Davi tinha clareza das suas capacidades, das suas fortalezas, das suas habilidades, das suas limitações. Ele sabia muito bem quem ele era. Por quê? Porque ele já tinha passado por outras situações difíceis e havia superado essas situações. Ele tinha um repertório, um retrospecto, e isso o encorajava ainda mais para enfrentar esse gigante, mesmo sem condições físicas para isso. Ainda assim, ele se via totalmente capaz, com as habilidades que ele possuía e que ele sabia que podia utilizar para surpreender aquele inimigo e assim vencer o problema. E muitas vezes as pessoas tentam fugir do problema, se esconder do problema, tapar o sol com a peneira, porque ela não sabe verdadeiramente quais habilidades ela possui, do que ela é realmente capaz. Ela não consegue, ao menos, entender como ela venceu desafios anteriores. Tudo bem, desafios menores, o grau de dificuldade vai aumentando com o tempo, porque você se expõe a novas situações. Você precisa se expor para se desenvolver, para crescer na carreira, para cuidar da sua família, para ser uma pessoa melhor. A gente se expõe a novas situações. Então surgem desafios maiores. É normal. É normal. Mas e o que você venceu lá atrás? Há muitas pessoas, acredite, talvez seja o seu caso, há muitas pessoas que não conseguem mensurar, elas não conseguem mensurar o que foi determinante para ela vencer um desafio há um tempo atrás. Como ela venceu aquele problema há um tempo atrás. Ela não consegue determinar o que foi, como que eu fiz, como que eu cheguei nessa estratégia, como eu tracei esse plano para vencer. Ela não consegue. Ela não consegue acessar os próprios recursos, os recursos internos que ela possui. Ela não consegue distinguir suas forças e suas limitações. Ela fica esperando que outras pessoas a motivem, que outras pessoas apontem o caminho, quando há situações que você tem que tomar a decisão sozinho e você não pode esperar que alguém faça isso por você. É o seu momento, é o desafio da sua vida que pode mudar a sua vida, dar um giro de 180 graus. E é você que tem que tomar essa decisão. Davi se colocou numa decisão, se colocou na situação, ele não tinha nada a ver com isso, mas ele ficou indignado. Ele ficou indignado e resolveu enfrentar, encarar a situação. E assim ele fez. E ele usou da sua limitação, daquilo que aparentemente era só fraqueza, ele usou disso, fez disso uma força para vencer o gigante. Aparentemente, o fato dele ser franzino e de baixa estatura seria algo contra, né? Contra ele. Iria prejudicá-lo, somente prejudicá-lo. Mas o fato dele ser pequeno dava a ele mais agilidade. O fato dele não ser soldado, ele era um completo estranho. Apesar do gigante zombar dele, zombou, ele falou, vocês mandaram um menino para me enfrentar. Ele usou uma estratégia totalmente inesperada. E com uma funda, que é como se fosse um estilingue, né? Lançou uma pedra certeira que entrou na testa do gigante e o gigante caiu. Golias caiu diante de um menino. Davi tinha uma confiança extrema em Deus. Tinha muita intimidade com Deus.
e tinha confiança no retrospecto de outras batalhas, pequenas batalhas que ele enfrentou para defender o rebanho que ele tomava conta. Ele venceu, ele lutou contra o urso e um leão para defender as ovelhas do seu pai. E ele não permitiu que as ovelhas se ferissem. Então, baseado na coragem, na determinação e nas habilidades que ele possuía, ele enfrentou e derrotou o gigante. O que podemos aprender com isso? Enquanto ele observava o gigante, ele traçou uma estratégia. Às vezes, a gente fica tão espantado com o tamanho do problema que a gente não para analisar. A gente não para pensar. A gente vê o tamanho do problema e foge, se afasta. E esquece de olhar para quem é você. Por quanto você é capaz. Eu vou dizer outra vez, todos nós enfrentamos situações passadas, vencemos, aprendemos com ela e podemos usar essas experiências para vencer novos desafios. Todos nós temos essa capacidade, mas você precisa ter clareza de quem você é. Quais são suas forças, suas qualidades, suas habilidades. E ter clareza sobre suas limitações. Para você não se colocar num jugo desigual diante do desafio que a vida te apresentou. Diante de um problema que é você que tem que resolver. Davi tinha esse autoconhecimento. Ele nunca olhou para as limitações físicas dele. Ele analisou, escaneou o problema, que era o gigante, traçou uma estratégia simples, às vezes a solução parte de algo simples, começa de algo simples e partiu para cima do gigante, aplicando uma estratégia matadora. O gigante era muito grande e lento. Ele era pequeno, franzino, não tinha nenhuma técnica de guerra, então ele surpreendeu aquele gigante e o derrubou. Ele tinha clareza do seu autoconhecimento, total. Tinha clareza, tinha certeza das habilidades que ele possuía, autoconfiança suficiente para encarar aquele desafio. E desde o início, Davi se posicionou em pé de igualdade com o gigante, mesmo sendo um rapazinho diante de um gigante de quase 3 metros de altura. Ele nunca se colocou como alguém inferior, como alguém incapaz. Então, a primeira dica é: se posicione de cabeça erguida diante do problema. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho do desafio, o tamanho do gigante. Encare olho no olho. Olho no olho. Observe cada detalhe daquele problema, daquela situação que te desafia. E compare com as suas habilidades. Como que eu posso tirar força da minha limitação para surpreender aquela adversidade, para vencer um processo seletivo, para se destacar e ser escolhido num processo seletivo, para ser bem-sucedido numa entrevista de emprego, para ser bem-sucedido na disputa de um concurso, para entrar na vaga da universidade, num curso tão disputado. Como? Como que eu posso me beneficiar das habilidades que eu possuo? Da clareza que eu tenho sobre mim? Como que eu posso driblar, as minhas limitações? Como que eu posso vencer? Como que eu posso vencer? Mesmo sendo diante de um gigante, mesmo sendo um Davi diante de um gigante. É possível. É possível. Eu rapidamente vou dar um exemplo. A minha trajetória para voltar a estudar e concluir o meu curso, concluir a minha graduação. Eu parei de estudar com 19 anos e fiquei 22 anos sem estudar.
abandonei, parei, não concluí o ensino médio e fiquei 22 anos fora do ambiente acadêmico, sem concluir nem o ensino médio. Num dado momento da minha vida, eu comecei a perder vaga de emprego porque eu não estava cursando o ensino superior. E eram tarefas que eu tinha que desenvolver, que eu tinha experiência comprovada, porque eu já tinha exercido a função em outra empresa. Mas pelo fato de eu não ter, não estar cursando o ensino superior, ou não ter uma graduação, eu não podia ser contratada pela empresa. Era um pré-requisito e não tinha negociação. Mesmo com experiência comprovada de mais de um ano na função, ainda assim eu não conseguia a vaga. E isso era algo que só eu podia resolver. Eu tinha que voltar a estudar, eu tinha que correr contra o tempo para poder me posicionar, para poder concorrer a uma vaga no mercado de trabalho e ter mais chances de ter uma carreira bem-sucedida. Então, a minha única chance era conseguir uma bolsa através do Enem. Mas eu estava há 22 anos sem estudar, retomei meus estudos, faltavam 2 anos, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, do segundo grau, né? Eu voltei para a escola, mas eu voltei no EJA, porque eu não podia cursar um ano inteiro, demorar 2 anos para concluir o ensino médio, eu tinha pressa. Eu já tinha mais de 40 anos. Então eu comecei a estudar, pegar aulas no YouTube, fazer provas anteriores do Enem, fazer vestibulinho, né, exames, vestibulinhos simulados, melhor dizendo, simulados do Enem pela internet e presencial também, fazendo de tudo para me preparar para a prova, para tirar uma boa nota e conseguir conquistar uma vaga numa boa universidade. 23 anos ao final de 2015, 22 anos sem estudar, longe da escola, sem ter contato com aquele conteúdo, estudando num tempo reduzido, 1 ano para concluir todo aquele conteúdo, e para quem já cursou o Enem, para quem já prestou, melhor dizendo, o Enem, sabe, são 180 questões mais uma redação. Na época eram 2 dias para você fazer a prova, sábado e domingo, 2 dias seguidos para você fazer a prova, 4 horas no sábado, 5 horas no domingo para você responder ao todo 180 questões mais uma redação. Eu estava enferrujada e eu precisei colocar toda a minha força, principalmente mental, sabendo que eu era capaz, apesar de estar enferrujada, de estar sem estudar há tanto tempo. E eu consegui, porque eu me posicionei em pé de igualdade com todos os outros que também estavam estudando, com jovens que estavam concluindo o ensino médio, que estavam com tudo fresquinho na cabeça. Eu não olhei para isso. Eu encarei aquele desafio sabendo que eu era capaz. Pus toda a minha força ali. Eu me posicionei sabendo que eu era capaz. Se você não se posicionar com essa mentalidade, você já entra no campo de batalha derrotado. As suas chances vão a 0. Quando você não se posiciona como um vencedor, como uma pessoa que sim é capaz, que sim pode utilizar dos seus recursos, da sua experiência, do seu repertório, de outros momentos, de outros desafios que você venceu, para superar aquela situação difícil, resolver aquele problema e avançar na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua família, enfim, para você alcançar os seus objetivos. Davi se posicionou em pé de igualdade com um gigante. Ele se posicionou assim. Davi tinha autoconhecimento, sabia exatamente quem ele era. Sabia as habilidades que ele poderia utilizar. Sabia das suas limitações e usou isso em seu favor, para contrabalancear,
E ele conseguiu o inesperado, diante de olhares totalmente incrédulos. Todo mundo debochou de Davi quando ele se colocou ali para enfrentar o gigante. Todo mundo debochou. Os irmãos dele mandaram ele embora para casa. O que você está fazendo aqui? Deixa de ser xereta, vai embora. Aqui não é lugar para criança. Mas os irmãos de Davi não tiveram coragem. Mesmo sendo soldados experientes, não tiveram a determinação e a coragem de enfrentar o desafio do gigante Golias. E Davi, que não tinha nada a ver com a história, que nem soldado era um simples pastor de ovelhas, ele teve coragem. Teve coragem o suficiente de se posicionar de igual para igual, olho no olho ali do gigante, e vencer e derrubar aquele gigante. E posteriormente, ele se tornou o maior rei que Israel já teve. O maior líder da nação de Israel daquela época. Você pode vencer qualquer desafio. Mas primeiro você precisa tomar uma posição de vencedor. Você precisa acreditar que pode. Você precisa se conhecer, entender quem é você, do que você é capaz. Quais os recursos que você possui? Você precisa ter essa clareza. Eu bato nessa tecla sempre, em todos os vídeos. Porque eu, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, percebo o quanto que muda. O quanto que a pessoa, o olhar da pessoa muda. Quando ela sabe quem ela é. Quando ela descobre quais as habilidades que ela possui. Quais as competências que ela tem. O quão competente ela é. Ela sabe o percentual disso. É possível saber o percentual das habilidades que você possui. O comportamento, a maneira como Davi se posicionou, a postura, o comportamento dele fez toda a diferença quando ele foi enfrentar o gigante. E as pessoas desprezam isso. As pessoas desprezam isso. E aí ficam com medo, se retraem diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer adversidade. A pessoa se retrai e pensa, isso não é para mim. Eu não posso. Eu não consigo. Ficam esperando que familiares, que amigos o encorajem, o apoiem, o motivem. Você não pode ficar esperando, porque há situações em que você vai ter que decidir. E você tem muitos recursos, você tem muitas habilidades, você tem muita experiência. E você precisa usar isso em seu favor. Você precisa aprender a utilizar os recursos que você já possui para se posicionar de forma firme diante do problema, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante do gigante. Traçar uma estratégia, usando as armas que você tem. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras. Se eu não me engano, eram 5 pedras e uma funda. Agilidade, porque ele era pequeno, ele era franzino. Ele usou a limitação dele para surpreender o inimigo, para vencer o desafio, para derrubar o gigante. Se você souber quais são suas limitações e suas fortalezas, você vai poder se beneficiar até do que te limita, do que aparentemente te atrapalha, para vencer grandes desafios. E eu estou aqui para te ajudar. Eu, como analista comportamental, tenho ferramentas de autodesenvolvimento que, aplicadas de acordo com o seu perfil comportamental, podem tirar todas as travas e te ajudar a acessar os seus recursos, a potencializar suas habilidades para vencer os desafios. Se você quiser a minha ajuda, você pode me mandar uma mensagem por direct ou clicar no link da bio do Instagram. Lá você vai ter acesso a um grupo, ou você pode mandar uma mensagem direta pelo direct aqui do Instagram e a gente conversa. Saiba que você pode vencer todo e qualquer desafio, mas você precisa entender
os seus recursos, saber acessar os seus recursos, ter clareza sobre quem você é e a extensão da sua capacidade. Você pode muito mais do que você imagina de verdade. Ninguém acreditou. Ninguém eu tô forçando, vai. Muitas pessoas do meu convívio, próximas a mim, não acreditaram que eu poderia entrar numa boa universidade. E eu consegui, com 1 ano de preparação. 1 ano de preparação, apenas menos de 1 ano, porque a prova do Enem era em outubro. Então eu tive 10 meses para me preparar. Fiz a prova do Enem e consegui passar em 2 universidades federais e 9 instituições privadas. Eu pude escolher a faculdade, a instituição, para que eu pudesse fazer meu curso de administração. Foi o curso que eu escolhi. Eu pude escolher, porque eu fui aprovada em 11 instituições de ensino superior. Mesmo nadando contra a maré, concorrendo com tanta gente boa, mais preparada, com a mente, né, mais fresquinha, jovens, ainda assim, eu, com 45 anos, consegui escolher, tive essa oportunidade. E isso te empodera. Quando você consegue usar os seus recursos, quando você entende o quanto você é capaz e consegue driblar, percebe, tem clareza das suas limitações e tem essa capacidade de driblar suas limitações e alcança o objetivo, derruba o gigante, isso te empodera. Você fica até com sede de outras batalhas. Então você precisa conhecer a força que você tem, a capacidade que você tem. De novo, eu quero frisar que Davi tinha um plus, porque ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, muito próximo com Deus. Ele era sozinho, ele era desprezado, ele se refugiava em Deus. E Deus o fez vencer. Mas ele soube usar os seus recursos. Ele soube driblar suas limitações. Ele sabia quem ele era. E ele foi capaz de derrubar um gigante. Você precisa descobrir quem você é. Você precisa descobrir quem você é. De verdade. Para poder experimentar essa sensação de vitória. A experiência da vitória. Quanto você pode crescer com isso? O quanto você pode aprender com esse processo? Você pode mais do que você imagina. Isso não é clichê, isso é verdade. Eu vivi isso, conheço pessoas que passaram por isso, e você, em algum momento, lá atrás, você também já se superou. Então, por que agora você está com medo? Por que agora você está recuando diante de um problema? Por que você não quer encarar e tomar a decisão? Assumir as rédeas da sua vida? Você precisa se conhecer mais. Você precisa se deparar com o espelho do seu eu interior e ver o quanto você é capaz. E eu posso te ajudar com isso. Estou à sua disposição. Tá bom? Agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui. Você que assistiu o replay, dessa live, deixe nos comentários da live o que mais te chamou a atenção. Quando você comenta nas publicações de quem produz conteúdo, você faz com que o Instagram mostre esse conteúdo para mais pessoas. Isso ajuda outras pessoas a terem acesso a essa informação, a esse conteúdo de valor. Se você foi impactado de alguma forma com esse vídeo, não deixe de escrever ali o que mais te chamou a atenção, de curtir, de marcar um amigo, de compartilhar. Tá bom? Você coopera com o meu trabalho e isso me motiva a gerar mais conteúdo de valor e ajudar você. Tá bom? E você que não segue o meu perfil oficial, andreacosta.oficial, e quiser me acompanhar, pode ficar à vontade, tá bom? Um abraço, agradeço o carinho, a presença de cada um de vocês, agradeço pelos comentários, pelas curtidas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.